Coloca para gravar, que aí fica um auxílio, né? Qual é o nome do rapaz aí que vai faltar? Nedson e Antonilson. Beleza. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite aí. Meu nobre, tudo bom? Vamos aguardar aí a turminha chegar, né? Só aguardar aí mais uns 3, 4 minutos. Boa noite, professor e Boa colegas. noite. Boa noite, Anne. Boa noite, Anne. Boa noite, pessoal. Oh, meu Deus. Boa noite, galera. Boa noite.
2 minutinhos aí a gente já começa, tá? Só aguardando ver se a turma se apresenta aí. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, tá? Tudo bom? Tudo bom, professor? Faltando você para iniciar a aula, né? Boa noite, Reinaldo. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Bom, cadê vocês? Todo mundo aí de vídeo cortado, né? Estou por aqui. Qualquer coisa, abre o áudio e chama, tá bom? Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo sobre a questão de topografia, entender melhor esse conceito enquanto os outros alunos estão chegando. Na nossa última aula, houve aquele imprevisto, né? Eu estava em Mato Grosso e a internet lá não estava tão boa. Então, futuramente, a gente tem uma aula extra para deixar essa dívida kit, tá? Mas vamos lá. Todos aqui estavam presentes na aula passada? Sei, né? Rinaldo, Positivo, professor. positivo. Todos estavam presentes. Sim, Então, a gente tá... Oi. Eu, Adilson aqui, eu não estava presente, não. Eu estou fazendo junto com o cara. Pronto, então, vamos saber. Nós estamos aqui só para apresentar, Adilson. Meu nome é Leonardo Almeida, eu sou engenheiro civil. Vou ministrar essa matéria de topografia, tá? Voltada para a área de vocês, mineração. Eu não tenho uma experiência com mineração, na verdade, minha experiência é com ferrovia e rodovia, mas tenho experiência bastante com topografia, né? O conceito. E você que está chegando agora, fica uma pergunta: você tem algum conhecimento em topografia, pratica ou tem contato com pessoas da área de topografia? Tenho sim, professor, tenho sim. Eu trabalho na área de perfuração e a gente está em constante contato com o pessoal da topografia na marcação de malha de polígono para perfuração. Bacana, bacana. Isso é muito bom. Então, alguns colegas falaram também isso aí, né, que trabalham na mineração e têm esse contato com a marcação de malha, né? O que a gente vai fazer aqui na aula é buscar um conceito mais abrangente, tá? Sobre a questão topográfica e vir filtrando este conceito, tá? Vir fechando esse cerco para se aproximar do contexto da mineração, ok? Então, vamos lá. A gente já falou um pouco sobre esses conceitos básicos, né? Sobre essa análise, e a nossa última aula nós paramos exatamente nessa questão dentro do conceito básico de topografia, os equipamentos, né? Principalmente o GPS, que é um posicionamento via satélite, tá? Então, eu trouxe aqui alguns aparelhos mais utilizados aí na área da mineração, principalmente com relação à localização geográfica, que já eu trago para vocês aí um conceito abrangente sobre essa questão geográfica, né? Então, eu apresentei aqui alguns aparelhos, principalmente o Garmin, né? Que serve exatamente para localizar. E aí, entramos no contexto que o GPS ele deixou de ser apenas um contexto de obra, né? Um contexto de topografia, um conceito de cartografia. Ele passou também a ser um contexto comum do nosso dia a dia, né? E aí eu apresentei aqui alguns aparelhos que nós utilizamos, principalmente nesse sistema, né? Google Maps, Google Earth, eu trouxe outros aqui, talvez não tão conhecidos, como Mapping,
como o Mimaps, o próprio Google, né? E entre outros que a gente pode interagir no aplicativo ali do celular e nos conectar com este mundo do GPS, né? Que é o quê? Como eu consigo ter uma referência de onde eu estou? Trouxe até um videozinho aqui trazendo esse contexto. Como a gente está na rua e a gente consegue se localizar, né? Mais ou menos assim como está nesse vídeo, ó. A gente está ali em busca de uma referência e se perguntando onde estou. E quando a gente precisa encontrar onde estou, a gente analisa o quê? As placas, as ruas, né? Se você tem ali a rua, você tem a quadra, então você tem a sua localização. E a gente chega nessa conclusão. Bom, eu já sei onde estou. A questão é que quando falamos de um modo global, né, pensando na Terra, eu preciso também achar uma forma de me localizar na Terra, tá? Eu preciso saber mais ou menos qual é a rua, qual é o endereço que eu estou neste mundo global. E é nesse contexto que a gente entra com coordenadas, com análise aí de uma visão mais abrangente do mundo, né? Alguém já ouviu essa expressão, ou conhece essa expressão, assim, sabe dar um pouco da definição do que seria coordenadas? Coordenadas, professor? E daí? É tipo aquela questão do mapa que tem, como é? Eu me esqueci agora o nome. Latitude, longitude. Latitude, longitude, boa. Quem está falando? Eu estou conseguindo ver aqui a fala. É a Dilson, é a Dilson. Eu faço junto com o Karine aqui, que ela é Então é isso que eu falei. Rapaz, eu estou ouvindo a voz de um homem, mas estou vendo a foto de Karine aqui, tá? É porque eu e Karine faz junto. Ela falou na última aula, verdade. Show de bola. Então, exatamente essa questão, né? Latitude, longitude, e de uma forma, com aquela sequência de números ali, a gente consegue encontrar o ponto certo de onde vai colocar a malha para detonação, não é isso? É Dilson, né? Isso, Adilson. Adilson. Não é mais ou menos assim, Adilson? Alguém libera uma nota de serviço da demolição, né? E nessa nota de serviço tem as coordenadas de onde vocês têm que implantar aí a malha de detonação, né? A topografia vai lá, consegue se localizar na obra com essas coordenadas e marca, olha, o ponto que tem que ser feita a detonação é esse, né? Com a malha. Qual é a malha que vocês utilizam lá, Adilson? Depende da área que a gente trabalha. Se for minério, é 3x3, 2,5 por 2,5. Depende do tipo de rocha, depende do tipo de material. Se é fracionada, se ela tem mais coesão, né? Entendi não. Exatamente, depende do tipo da rocha, né? Se ela tem uma rocha mais fracionada, né? Se você está muito próximo de uma localização, né? De casas, residências. No caso de vocês aí, não sei se acontece essa situação também. Residência não tem não, mas a questão lá é mais pela granulometria do material. Granulometria do material. Tem a dureza da rocha, né? Perfeito. E aí a gente usa uma malha menor para granulometrar mais o material. Depende do material. Se for estéreo, ela já tem uma malha maior, que é 4,5 por 4,5, 3,5 por 3,5. Depende do material que você vai detonar lá. Então, é uma parceria aí com a geologia, né? E a topografia entra só para mostrar o local exato, né? Onde deve ser feita a detonação, com que tipo de malha, não é isso? Isso. Então, pessoal, assim como nesse vídeo aqui, o camarada está tentando se localizar numa rua e ele tem um mapa, quando nós partimos para uma obra, não necessariamente a gente vai ter uma placazinha dizendo, olha, corte tal à direita, né? Olha, a malha que você tem que colocar está a 3 metros da sua esquerda. Você precisa se georreferenciar, você precisa encontrar o local, né? Onde você está, onde vai ser o serviço, onde vai ser a detonação, e isso aí você precisa entender o contexto de que coordenadas, tá? Então, vamos avançar um pouquinho. O que seria, então, coordenadas? Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado de Sistema de Coordenadas Geográficas. Tá? A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Eu vou mostrar a vocês aqui, então,
como funciona esse contexto, né, de como eu consigo ter a referência de que ponto da Terra eu estou. Então, seria isso aqui, olha. Os meridianos, eles são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, tá? Ligando um polo ao outro. Então, a gente tem aqui, né, polo norte, aqui embaixo, polo sul. E quando nós falamos dos meridianos, ele é exatamente a linha que corta neste sentido, tá? Então, a linha que corta de norte a sul, a gente tem isso aqui como meridianos. Vocês já pegaram alguma coisa específica assim na matéria de geografia, né? Ensino médio. Estou correto? Alguém lembra aí? Há 300 anos isso. Isso. Exato. Há muito tempo atrás, né? Quando o cuscuz ainda era bolo de aniversário. Positivo. Dessa Nem época. tanto tempo assim, professor. Sei O senhor não, está né? chamando a gente de velho? Rapaz, para mim tem tempo. Vou ter um tempinho bom. Tem um tempinho bom. Então, é exatamente aquele Carinha é bem contexto. velho, Carinha. Carinha deve ter uns 70. E Chega aí, ainda lá, não, 42. tá perto, tá É. perto. Então, quando a gente vai falar de coordenadas, a gente tem que voltar um pouco da nossa geografia e começar a se atentar a esses pontos do meridiano, né? Da linha do Equador. Lá na geografia, a gente usava muito isso aí para calcular a distância, o tempo que o avião demoraria para sair de um ponto até outro ponto, né? A gente analisar essas questões também de fuso horário, era muito útil para isso, né? Você entender ali a questão da linha do Equador, a linha de Greenwich, a gente tem essa visão da geografia. Mas dentro da topografia você usa bastante isso. O conceito básico da topografia, né? É você conseguir, primeiramente, se localizar em campo. Depois que eu consigo me localizar em campo, eu consigo extrair informações topográficas deste local, seja inserindo a informação que eu tenho de um projeto nesse local, que é no caso da mineração, eu já vim com um projeto pronto, e eu tenho que mostrar, marcar essa malha no local, ou ao contrário, né? Dentro da mineração, o cara executa a detonação e eu preciso calcular, por exemplo, o volume dessa detonação. Então, eu preciso ir em campo, me localizar, colher informações e voltar para o escritório para calcular o volume, para tratar esses dados, mais ou menos por aí, não é quem trabalha na mineração? É isso mesmo, professor, é isso mesmo. Então, pronto aí. É o que a gente precisa, então, é localizar, implantar uma informação ou extrair uma informação do campo através da topografia. Para isso, a gente precisa dar uma analisada nisso aqui. Então, quando a gente falar sempre, pessoal, meridianos, vamos estar falando sempre nesse sentido, ó, cortando neste sentido aqui. Então, as linhas que cortam neste sentido. Professor, por que 180 graus em cima assim, 0 grau embaixo? Pronto, uma boa pergunta. Primeira pergunta que eu faço sobre esse ponto aí, pessoal, um círculo, ele tem qual é uma rotação completa, tem quantos graus? 360. Aí o camarada da aula, né? Então, você dá um giro completo, você dá 360 graus. E metade? Qual é a metade de 360, pessoal? 180. 180. E a resposta que o amigo perguntou. Por que 180? Porque a metade. Eu saio de 0 e chego em 180 nesse polo, certo? Se eu for dar a volta do outro lado da bolinha, eu não vou dar mais outro 180? Positivo. Aí a gente chega em 360, tá? Então, é por isso que de 0 a 180. Ok. E aqui nós temos também, pessoal, uma análise a fazer, que é os paralelos, tá? Então, a gente tem ali a nossa linha central, que a gente vai sempre tomar como base a linha do Equador, né? Essa é uma linha imaginária. E essa linha aqui, a gente vai ter ela sempre como base 0. Acima dessa linha, a gente vai ter sempre o norte, né? Sempre o norte apontando para cima e o sul apontando para baixo. Isso aí é básico, a gente já não sabe. Pronto. Você vai ter também longitude oeste e longitude leste. Então, é aquela cruzeta, né? A rosácea. A gente sempre analisa isso aí. Norte, sul, oeste, leste. Correto? E a gente vai começar a analisar exatamente meridianos, cortando nesse sentido, paralelos,
cortando nesse sentido. A linha inicial dos meridianos é a linha de Greenwich, a linha inicial do paralelo é a linha do Equador. Acima do Equador, a gente tem norte, abaixo sul, oeste e leste, tá? Então, tá aqui esses conceitos fundamentais. Então, até agora, tudo fácil, né? Aqui os paralelos, já fiz a definição, que é exatamente essa questão de latitude e longitude. Vou dar uma analisadinha com vocês aqui agora, nesse mapa, ele vai trazer exatamente essa divisão. Então, a gente tem aqui, olha, paralelos, tá vendo? Cortando nesse lado. A principal linha dos paralelos, que é a linha do Equador. E você vai ter a divisão entre eles, a gente vai ver na estante, que é a relação dos graus, né? Quantos graus tem de um para o outro? A gente tem aqui os meridianos, ó. O principal dele, o meridiano de Greenwich. Professor, Opa, tirei uma dúvida. pausa aqui Meu pai tem uma agência de turismo aqui, né? Em João Pessoa, eles falam que tem a linha do Equador em João Pessoa. É isso mesmo? A gente está aqui não sei se a linha do Equador ele corta João Pessoa. Na verdade, não é a linha do Equador que corta João Pessoa, não. É Natal, alguma coisa assim. Eu acho que não sei se é Natal. Não. Agora, aqui, na verdade, é o ponto mais oriental. Mais Aqui, próximo da África, né? É o ponto mais oriental da América. Né? Aí você tem João Pessoa. Já fui lá nesse ponto, tirei até foto. Muito maneiro. Então, assim, você falou em João Pessoa, estou em João Pessoa, né? Eu resido aqui no momento. E, voltando aqui, a gente vai ter sempre essa divisão, pessoal. Se aqui, tanto nesse sentido, é a linha do meridiano, eu consigo, dessa linha para a minha próxima linha, saber quantos graus eu vou ter, tá? Ou seja, daqui para cá tem 18, daqui do início até aqui tem 36, do início até aqui 54, do início até aqui 72. A gente vai analisar isso aqui com calma depois. Mas o que a gente começa a entender aqui? É através dessas divisões que a gente começa a ter uma referência de onde a gente está no mundo, tá? A gente vai começar a analisar exatamente, por exemplo, eu quero entender onde está esse ponto. Esse ponto está a 50 graus do meridiano, tá? De Greenwich. Então, a gente começa a analisar aí se está para a direita, se está para a esquerda, se está um pouco mais para o norte, se está um pouco mais para o sul. Então, completando aqui. Então, essa aqui seria a divisão completa, né? Todas as coordenadas geográficas, ela vai ser o encontro de malha entre a divisão das linhas que estão cortando nesse sentido e das linhas que estão cortando nesse sentido. Onde encontrar essas linhas é um ponto no mapa conhecido, né? Então, a gente vai ter exatamente essas visões. O que nos espera futuramente? A gente vai calcular alguns pontos de coordenadas, tá? Olha, eu quero saber qual é a coordenada da cidade de Piauí. Vai ter que analisar qual é essa coordenada. Pô, se eu digitar essa coordenada no GPS, vai cair em cima da cidade de Piauí? Vai, pô, bacana. Então, funcionou. A gente fez uma análise correta. Bom, aqui também a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a questão dos ângulos, tá? Vou tirar esse círculo aí. Vamos lá. Então, de início, pessoal, imagine que eu peguei esse globo que a gente tem na Terra, certo? E a gente fez isso com ele, ó. Tem um globo aqui, eu vou abrir esse globo para que eu possa visualizar a parte mais plana possível, né? Dele. A gente encontra isso muito no mapa, né? Um mapa aberto que mostra ali o globo, ele aberto. Para que a gente possa analisar toda
de ponta a ponta dele. Então, essa ponta aqui e essa ponta aqui, elas fecham e se unem lá no final. Tá dando para entender isso aqui, pessoal? É bem simples. Positivo, professor. Beleza. Tá sim. Então, Por vamos isso que lá. tá 0 grau, professor. Exatamente. Aqui está 0 e está 0 também. Aqui 0 e aqui 0. Tá? A gente vai começar a analisar aqui agora. Essas linhas, ela vai começar a andar tanto para a direita quanto para a esquerda, para nos mostrar que a cada momento que ela está se posicionando, né, ela tem um ângulo diferente, tá? Ela tem um grau diferente. Sempre esse aqui vai ser a longitude, ele vai estar andando neste sentido, tá? E aqui a latitude que vai estar dando nesse sentido ou nesse sentido. Esse aqui vai norte ou sul, e esse aqui leste ou oeste, tá? Observe, ele veio andando nesse sentido. Então, eu estou colocando negativo. Então, toda vez que ele está nesse sentido, ele está negativo. Já esse daqui, todas as vezes que ele tiver sentido a norte, ele é positivo. Então, se eu fosse fazer uma cruzeta aqui, tá? Norte, sul. Toda vez que tiver para o norte, ele está positivo. Quando ele estiver para o sul, tá? Abaixo aqui do meio, vai estar negativo. Se atentem a isso, tá? Vou apagar aqui só para soltar o vídeo. Observe aqui, ó, essa variação negativa. Bom, só para a gente conseguir entender melhor, eu trouxe imagem, tá? Para ficar mais tranquilo. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa rosácea, né? Para nos dar um direcionamento do que é norte e sul, do que é leste, do que é oeste, tá? E a gente começa aqui agora a entender o seguinte. A linha do Equador está aqui, a gente já sabe, tudo para cima é positivo, norte, tudo para baixo negativo, sul. Se embaixo aqui, olha, não apareceu negativo, se você não coloca negativo, você tem que colocar o Szinho de sul, para identificar, por exemplo, 30S, você poderia colocar menos 30 graus ou 30S, porque esse S já está indicando que ele está no sentido sul. Assim é mais comum de ver. Tá? Então, 60S, 90S, fechou. Aqui, 30 norte, 60 norte, 90 norte, fechou. Pessoal, essa questão de ângulo, o colega falou aí, professor, por que 180? Aí eu mostrei lá, né, 180. Mas com relação a essa questão de 30, 60, 90, vocês têm pelo menos uma visão do que é isso? Tá tranquilo? Não, professor, eu consigo entender essa questão de 30 graus, 60 graus, 90 graus, essa questão assim básica, ou quer que eu dou uma desenhada aqui? Só para entender. Não, tá tranquilo. Está tranquilo, né? Pessoal, não exime perguntar, principalmente se um aluno falar assim, não, professor, está bem tranquilo para mim, mas às vezes tem um que está com dúvida, né? Então, não leve dúvida para casa não, tá? Aproveita a oportunidade e pergunta hoje. Vamos lá. Linha do Equador, então 30, 60, 90, 30, 60, 90. Aqui, sentido Greenwich, agora cortando nesse sentido, ó, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Finalizou. Vamos para o outro lado. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Encontrou o outro lado. Esse daqui sempre este, né? Esse aqui sempre oeste. Então, quando a gente quer se localizar, a gente vai analisar exatamente isso. O ponto que eu quero, ele está a quantos graus no sentido oeste, ou quantos graus no sentido oeste, e quantos graus no sentido
sul e quantos graus no sentido norte, tá? Então, sempre vai ser dessa forma. Vamos fazer aqui uma análise para ver se a gente está entendendo a questão. Vou voltar aqui, tá? E vou dar pausa num ponto aqui específico. Pronto. Tá aí, pessoal. Se a gente for analisar aqui, este ponto, ó, o cruzamento entre essa linha e essa linha, ele está a quantos graus no sentido... Vamos botar aqui a nossa linha base. Espera aí. A nossa linha base está aqui. Tá? Ele está aqui 43 graus. A que sentido? Oeste ou leste? Ele está negativo, ele está leste, né? Vamos fazer nosso desenho de cruzeta aqui, né? Para a gente começar a entender aqui e a gente usar ele como aula. Nós temos a cruzeta. A cruzeta vai ter norte. Esse norte vai estar aqui em cima. Aí a cruzeta vai ter sul. Esse sul vai estar aqui embaixo. Certinho? A cruzeta vai ter do lado de cá oeste. E vai ter do lado de cá oeste. O professor, a gente não está enxergando não onde o senhor colocou não, porque fica aí, fica o vídeo do senhor em cima do negócio, entendeu? Oxente, O puxa o norte. vídeo, homem. É só tu arrastar o vídeo, cara. Puxa o vídeo. No meu também fica aqui na frente, eu puxo e coloco aqui no finalzinho. Ah, entendi. Agora eu vi, agora sei. Show de bola. Tá no celular, Carinho? Ou no celular. Então, vamos lá. Acertei. E esse ponto aqui, ele está menos 43, né? Ele veio neste sentido. Ele tem, então, 43 oeste, né? Oeste positivo. Perfeito. Então, ele está a 43, Oeste. 43 oeste. E com relação, pessoal, em relação à nossa latitude aqui, né? Norte e sul. Ele está a 12 graus do que, pessoal? 12 graus sul, né? Sul negativo. Perfeito. Então, como eu estou colocando S de sul, eu não preciso colocar negativo aqui, certo? Como eu estou colocando O de oeste, eu não preciso colocar negativo aqui. Então, ok. Deixa eu colocar aqui isso de uma cor que chama a atenção, porque ficou verdezinho, não ficou legal. Professor, e se for positivo, precisa botar o oeste e S também? Precisa e o oeste também? Precisa também. Vamos lá. Então, exemplo, por negativo, a gente tem que colocar o negativo, o sinal negativo ou não? Não precisa. Você só coloca oeste e aí você já indica que é negativo nesse sentido, tá? Você colocar S de sul, você já indica que é negativo nesse sentido para baixo. Ok? Então, vamos lá. Só para a gente começar a entender, vou dar pausa em outro ponto aqui. Pronto. Esse ponto aqui, ó. Pessoal, essa localização geográfica aqui, tá? Que vai cair em uma cidade específica. Vamos lá fazer a análise da coordenada dela? E aí? Qual seria aí, pessoal? 103 oeste e 51 oeste. norte. 21. 103 oeste e 51 norte. Norte. Seria isso aí, pessoal? Todo mundo de acordo? Positivo. E 51 norte. Muito bem, muito bem. Está funcionando. Vamos fazer outro teste. Faltou o N aí no 51, né? Ah, ok. Aqui, tá aqui. Esse aqui. 18 sul e 11
leste. E 11 leste. Vou anotar o que vocês falaram. 18 sul, vírgula, 11 o quê? E 11 leste. 11 leste. Bom. É isso aqui. Então, assim, a gente começa a entender como funciona esse mundo das coordenadas, tá? Quanto mais preciso for a nossa coordenada, a gente vai abrindo aqui a nossa malha, né? Esses números vão ficando cada vez maior. Então, é comum, quando você chega para marcar uma malha topográfica, ela tem um número bem mais expressivo, né? Do que apenas 18, 103. Vai ter um número realmente bem expressivo. E aí a gente vai entender futuramente por que esses números são tão expressivos, são números maiores, né? Como a gente consegue se aproximar, qual é a análise por trás desses números. Mas fique tranquilo que o importante é vocês começarem a entender o conceito da coisa. Até aí o conceito está firmado, meus amigos? Tá tranquilo aí, professor. Muito bem, o vídeo está sendo gravado, qualquer coisa, volta aqui e dá uma relembrada. Deixa eu apagar aqui. Aí o cabra fala, bom, até agora tá fácil, né? Depois começa a complicação. É só fácil. Então, a gente tem aqui também com relação à rosácea, né? Norte, sul, este, oeste. E aí a gente tem um encontro meio entre o norte e o oeste, que seria o que aqui, pessoal? Noroeste, né? Nordeste. Nordeste, aqui vai ter o noroeste, né? Sudoeste, né? Então, essas, vamos dizer assim, encontros entre um ponto e outro, caso a gente precise georreferenciar ali, né? Vamos lá. E aí eu trouxe aqui um pouquinho também sobre a questão da definição da Terra, né? Nós temos uma análise, mas a Terra é redonda. Não necessariamente ela é redonda, né? Tem uma forma específica do que é a Terra. Define-se a forma da Terra como uma geóide, que tem uma superfície irregular e, portanto, não corresponde a uma esfera. Então, é um engano achar que a Terra ela é redondinha. Não é redonda, ela é uma geóide. E a gente vai ver neste instante que o que é, na verdade, uma forma, né, dessa geóide. Mais precisamente, o geóide é uma superfície equipotencial de campo de gravidade, ou seja, sobre essa superfície, a potência do campo da gravidade é constante, coincidindo, portanto, com uma superfície de equilíbrio de massas d'água. Podemos visualizar aproximadamente essa superfície por meio de um prolongamento de nível médio dos mares por dentro dos continentes. Então, foi uma análise média ali entre a profundidade do mar e passando pela superfície da Terra para tentar encontrar qual é a forma correta, mais próxima da Terra. Como a geóide é uma superfície de características físicas bem complexas, os cartógrafos buscaram uma figura geométrica matematicamente definida que mais se aproxima do geóide, possibilitando, assim, a realização de cálculos realizados nas medições sobre a superfície terrestre, que é, por exemplo, medições de coordenadas, que é o que a gente vimos aqui, medição de distância, medição de ângulos, medição de área, tá? E essas figuras, essa elipsoide, né, de revolução, definida pela rotação de uma elipse sobre o seu eixo menor. Vou mostrar a vocês aqui o que seria, então, a forma da Terra e o que seria essa geóide de revolução, essa elipsoide, que, na verdade, é o seguinte, os físicos entenderam que é impossível trabalhar a topografia com a forma correta da Terra. Era preciso que ele fizesse uma análise matemática mais próxima, né, um desenho geométrico definido, mais próximo daquilo que se parecia com a Terra. E eles chegaram nessa análise aqui. Ó. Então, aqui está a Terra. Tá? Essa aqui, pessoal, é a forma, então, mais aproximada que temos do que é o planeta Terra. Então, dá para ver que não é uma esfera perfeita, né? Pelo contrário. Tá? Realmente bem deformada. E aqui nós temos o que é uma geóide, tá? Essa geóide aqui seria exatamente uma figura
mais próxima aí do que é a Terra, né, com todas as suas deformações, e dentro dessa geóide foi preciso criar um modelo matemático mais próximo disso aqui. E aí a gente chega nesse paralelo aqui, né, nessa geóide, nesse elipsoide aqui, ó, mais próximo daquilo que a gente consegue trabalhar nos mapas, tá? Então, para chegar nesse formato, que é o que a gente utiliza hoje, foi feita toda essa análise aqui. Isso aqui a gente vai ver que lá na frente ele vai determinar qual é o tipo de coordenada que você vai utilizar, né? Qual é a referência matemática que a gente vai poder analisar nas nossas coordenadas. Tudo isso aí vai ser representado exatamente por isso. E aí tem o nosso modelo de mapa. Aqui eu estou reprisando novamente para fixar a ideia do que é essa geóide matematicamente conhecida e a nossa elipsoide mais próximo do que a gente tem aqui nos nossos mapas, tá? Então, essa seria aí a nossa definição e o contexto por trás de todo esse cálculo da nossa topografia. E aí, pessoal, nós vamos começar aqui a falar um pouco sobre princípios, né? E as principais aplicações da topografia. Vou fazer uma definição básica para você sobre o levantamento cadastral. Tá? O que seria um levantamento cadastral? Topograficamente, vamos fazer um simulado aqui. Vamos pegar o nome de uns cabras aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que Fábio Miranda abriu uma empresa aí de topografia em parceria com José Newton. E aí, Fábio Miranda e José Newton, opa, né, parceiros fortes aí, são convocados, né? Tem aí uma primeira oportunidade de ganhar dinheiro com topografia fazendo um levantamento cadastral. E aí eles se perguntam, que danado é levantamento cadastral? Bom, a palavra cadastro, a gente já traz em memória que você tem que cadastrar alguma coisa, né? Então, imagine, José Newton, que você foi levantar um bairro, tá? E nesse bairro tem ali as ruas do bairro, tem os postes, né? Tem as lojas, tem as casas, e você precisa fazer um levantamento bem detalhado. Isso é um levantamento cadastral. Topograficamente, você vai fazer esse levantamento com uma finalidade, com um objetivo. Então, quando a gente fala assim, levantamento topográfico, sempre vem essa pergunta, qual é o objetivo desse levantamento? Esse levantamento é para a Embasa fazer a análise dela de esgotamento, por exemplo? Não, esse levantamento é para a prefeitura, para colocar pavimento na rua? Não, esse levantamento é para a empresa nova que está chegando em Piauí, que está abrindo um loteamento, e ela está querendo fazer um loteamento. Pronto. Não, esse levantamento, na verdade, é para Atlantic Níquel, ela está querendo investir nesse bairro, e ela precisa saber o tamanho da rua, ela precisa saber o comprimento dessa rua, ela precisa saber a quantidade de casas que tem na rua. Ou seja, para fazer um levantamento cadastral, eu preciso entender qual é o objetivo do meu levantamento, para eu detalhar, então, qual é o grau de detalhamento que eu preciso pegar desse levantamento. Tá? Então, é um levantamento topográfico onde o objetivo é descrever com maior exatidão possível toda a área e todas as instalações presentes na superfície da área a ser levantada. Tá? Podendo este levantamento ser planialtimétrico ou apenas planimétrico. Neste instante, eu vou mostrar a você qual é a definição e a diferença entre planialtimétrico e planimétrico. Tá? Sendo este tipo de serviço, se mostra bastante eficaz na elaboração de projetos de engenharia, projetos de planejamento, de gestão pública, como prefeituras, né? Obras governamentais, a partir de plantas, nas quais descreve o posicionamento de todo tipo de instalação. Então, nessa planta, vai mostrar a localização dos postes, vai mostrar a localização das ruas, localização das casas, vai ser um levantamento que vai detalhar ali o bairro. No caso de mineração, que é o de vocês, serve para elaborar uma planta que, além do pit da mina, indica a localização de escritório de apoio, almoxarifado, oficina, tá?
todas as áreas ali que vai servir também como guarita, de controle. Então, todas as áreas, a gente precisa colocar isso na planta. Vocês já viram, com certeza, deve ter logo na entrada da Atlantic Nickel uma planta de localização, não deve ter? Alguém que já trabalha aí na Atlantic Nickel? Tem uma planta, né? Você consegue olhar para a planta e encontrar lá, pô, aqui vai estar a parte de processamento, né? Aqui vai estar a parte da guarita, aqui vai estar a entrada. Você consegue olhar numa planta e identificar, né? Isso, professor. Então, isso ali foi feito com levantamento cadastral. Alguém foi em campo, né, e foi analisando aqueles pontos. Agora eu te pergunto, vamos imaginar que seria um levantamento cadastral da mina. Vamos fazer um desenho bem para vocês entenderem a importância da topografia. Ó. Imagine, então, que a empresa de José Nilton e Fábio foram lá fazer um levantamento e descobriram o seguinte, que essa aqui é a área da mina que eles estão levantando, e aqui está a entrada da mina, e tem uma casa, vamos dizer aqui, a oficina, pronto. A oficina está localizada aqui, só que tem uma diferença nessa oficina. Ela não está assim, ela está... Deixa eu fazer isso aqui. Tentando rotacionar aqui. Eu não consegui fazer uma rotação. Pronto, já sei. Espera aí, meus amigos, só para mostrar a vocês. Pronto. E você foi ver a oficina lá, seu José, e você percebeu o seguinte, que isso aqui está inclinado, certo? Aí eu te pergunto, se você chega lá com a trena, aquela trenazinha de puxar, né? Passou aqui pela portaria, foi lá, tem 10 metros, 20 metros, só que como é que você vai saber em que ângulo ela está, certo? Esse posicionamento dela. Você, só olhando visualmente, você pode colocar esse ângulo um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, certo? Você não vai ter uma precisão na hora de desenhar. Você pode desenhar ele um pouco assim, um pouco assado, ó, porque você não tem a noção de ângulo. Mas quando você vai com coordenadas, é diferente. Você vai para a topografia e a topografia lá faz uma análise para você e pega esse ponto com coordenada. Aí ela vai pegar esse ponto com coordenada, esse ponto com coordenada, esse ponto com coordenada. Quando a gente pega esses 4 pontos e as coordenadas, tá? Com relação ao mapa, com relação ao meridiano, Equador, ele vai me dar um ponto exato. E esse ponto é único. Então, ele não vai estar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, ele vai estar um ponto específico. Quando eu pego 4 pontos específicos, eu consigo fazer o desenho da forma que ele realmente é. Não um pouco mais para a direita, nem um pouco mais para a esquerda, eu consigo fazer o desenho exato. Então, essa é a importância da topografia e das coordenadas. Você consegue fazer uma referência correta do seu desenho, tá? Então, às vezes a gente fala assim, a coordenada global. Não, quando você vai para o campo, na prática, a coordenada serve exatamente para fazer uma localização do ponto com precisão. Deu para entender? Ficou claro, meus amigos? Positivo. Então, esse levantamento cadastral, ele, pelo que eu observei aí, assim como toda a topografia, né? Ele é mais preciso, né? Muito mais preciso. A localização. Exatamente. Por exemplo, quem aí já pelo menos acompanhou a reforma da sua própria casa, ou se meteu em construção, né? Alguma coisa assim? Aí você fala assim, olha, faça um desenho da sua casa. Você pode pegar um papel aqui e medir a sua casa e fazer um levantamento, certo? Esse a gente chama de levantamento cadastral residencial. Eu não preciso de uma topografia. Mas quando fala assim, levante o desenho da rua, da cidade, de um bairro, eu não posso simplesmente desenhar todas as ruas retas. Ela não é reta, né? Ela tem uma curva. Então, toda essa dificuldade em encontrar qual é a curva certa, qual é o ponto certo, tem que ser topograficamente. E a topografia ele vai trabalhar o quê? Com coordenadas.
Ele vai pegar um ponto de coordenada em cada uma dessas curvas. Quando eu jogar no meu mapa, no meu projeto, ele vai traçar uma linha ali exatamente no ponto correto. E não vai ter erro, por quê? Porque ele pegou a coordenada exata daquele ponto. E a coordenada é única. Não vai ter uma coordenada aqui, mas a casa de seu Zé está na coordenada XY. Mas a casa de Dona Francisca tem a mesma coordenada. Não. São coordenadas diferentes, pois vão estar em pontos diferentes. Entendeu? Positivo. Show de bola. E aí, nessa questão de levantamento de coordenadas, dentro da área de vocês, funciona da mesma forma quando você vai marcar, por exemplo, a detonação. Você vai marcar malha, você não pode colocar malha no lugar errado. Você colocar malha no local específico, definido lá conforme está na nota de serviço. E essa definição da malha, ela tem as coordenadas exatamente para você marcar um ponto específico. Então, não tem como a gente marcar um ponto, marcar a malha no local errado, porque a gente tem ali a referência. Meus amigos, agora acreditem, viu? Se você errar a coordenada, dá uma confusão grande. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu trabalhei na ferrovia aí, como eu disse a vocês, né? Ficava em Barra do Rocha. E a nossa equipe de topografia foi fazer um levantamento em uma fazenda aí, próxima a Ipiaú. E a ferrovia, ela passava por um trecho de uma fazenda de cacau. E aí a gente mandou a nota de serviço para o topógrafo. Ele tinha as coordenadas em mãos, só que a mata era fechada. Tinha essa dificuldade, você está no meio do mato, né? Não tinha ali uma ruazinha mostrando, olha, a ferrovia vai passar por aqui, não, é tudo mato. E aí, no meio do mato, ele montou a estação lá, que eu vou mostrar a vocês como é esse equipamento. E na hora dele fazer a leitura, ele digitou a coordenada errada. A coordenada inicial, que era para ele saiu com a coordenada errada. E aí, fazer um desenho aqui, mais ou menos, para você entender a gravidade da situação. A ferrovia ia passar por esse canal verde aqui. E o camarada, ele fez assim, ó, saiu desse ponto aqui, pegou a coordenada errada e começou a ir nesse sentido. E aí, quando ele saiu desse ponto aqui, ele começou a tomar essa tendência aqui, ó. Meu amigo, até aqui tudo ok, mas quando ele chegou aqui, o que está acontecendo? Ele está cortando uma área que não é para ser cortada, certo? Eu ouvi, vai passar só nesse quadrado aqui. O que aconteceu? Isso foi um caso verídico. Ele estava fazendo levantamento topográfico e ele precisava ter uma visualização do ponto. E nessa visualização, vai um cabra com um facão, cortando todas as árvores que ele encontra na frente para poder ter essa visada. O que aconteceu? O camarada cortou o cacau que não era necessário cortar. E aí foi uma confusão tamanha, porque era um cacau tratado específico lá, a pessoa tinha um controle muito grande sobre cada pé de cacau, e deu uma confusão, virou processo judicial, a equipe de topografia foi demitida, nossa empresa teve que pagar, né, por essa área de cacau que teve que cortar mais, foi a maior confusão. Então, você imagina o que é errar uma coordenada, né? Você vai estar no meio do mato, você não tem um ponto para você seguir, só tem a coordenada. Então, se você colocar a coordenada errada, ela te leva para um ponto totalmente errado. Você imagina no mar, né? O camarada está navegando, não tem rua, não tem avenida. E se ele errar a coordenada que ele vai direcionar o ponto que ele está indo, a cidade, ele vai parar em outro canto. Tá? É como um avião também, né? O avião não tem ruas e avenidas para seguir como carro. Se ele errar a coordenada, ele vai estar voando para um sentido totalmente contrário do seu destino. Deu para entender a importância das coordenadas? Sim, professor, positivo. Pois é, cara. Positivo. Acontece. Então, o levantamento cadastral vai trazer esse detalhamento. Outra importante função da topografia, né, é essa diferença entre o que é planimétrico e o que é plano e altimétrico. O levantamento topográfico planimétrico, ele é um levantamento topográfico básico que tem por objetivo a elaboração de plantas ou croquis que permitam definir áreas e localização nestes determinados pontos, tá? Ou objetos, sem se preocupar com a questão do relevo, que é a altitude. Então, por exemplo,
Quando eu estou falando de levantamento planimétrico, eu estou falando de plano. Esse plano vem disso aí, é plano. Então, eu quero calcular quantas hectares tem a minha fazenda. Eu vou lá, faço um levantamento planimétrico. Eu quero analisar a localização da minha casa, planimétrico. A prefeitura ela vai fazer uma obra aqui, vai ter que indenizar a minha casa. Quanto vai pegar na minha casa? É a área que eu estou trabalhando muito aqui, desapropriação. A ferrovia vai ter que desapropriar um trecho da minha fazenda. A gente precisa fazer um levantamento planimétrico. Esse plano eu preciso estudar para saber aonde vai passar, onde está determinada situação. Então, o levantamento mais simples é o planimétrico. Agora, quando eu estou querendo entender, por exemplo, a altitude, eu vou fazer uma análise aí da profundidade de uma escavação, né, de uma detonação. E aí o camarada fez a detonação lá da mina, né? Eu preciso saber essa profundidade. Por tudo que eu estou falando de profundidade, de altura, aí já não preciso fazer apenas um levantamento de área, eu preciso fazer um levantamento também de altura, né? Com relação a essa altura. Quanto foi que desceu de escavação? Isso aí é um levantamento planialtimétrico, né? Que tem a altura, a altitude com relação. E aí é exatamente esse ponto que eu coloquei aqui embaixo, que é a diferença entre o planimétrico, né? Que é um levantamento que busca atribuir coordenadas tridimensionais de cada ponto ou objeto na superfície, tá? E que ela está levantada. Vamos fazer uma análise aqui. Desenhozinho, talvez vocês... Então, só para você entender aí a diferença. Deixa eu botar aqui a diferença das duas no slide. E a gente faz um desenho já para fazer a chamada. Então, tá aqui. Altimetria e planimetria, né? Quando a gente fala de planimétrico e altimétrico. Qual é a diferença? Fazendo um desenho básico aqui. Quando eu estou querendo fazer um levantamento de área, eu faço um planimétrico, tá? Eu quero saber onde é que vai estar o poste, eu quero saber onde é que vai estar a casa, isso aí é um planimétrico. Então, eu quero localizar aqui um poste, eu quero localizar aqui a entrada do estabelecimento, plano altimétrico. Agora, quando eu estou fazendo o levantamento de um terreno, residência, do que for, e eu preciso ter uma análise, por exemplo, mas aqui foi poste, mas eu preciso saber que altura está esse poste. Então, não vai ser mais planimétrico, eu tenho que ter um plane altimétrico, eu quero saber qual é a altura, tá? Então, vamos lá, eu quero fazer aqui, vai ter uma escavação lá, eu quero saber qual é a profundidade dessa escavação aqui, vou colocar de vermelho. Pronto, vai ter uma escavação aqui que vai descer essa escavação, vai descer aqui, vai descer aqui. Pronto, vai ter essa profundidade aqui que vai escavar. E eu quero saber qual vai ser essa profundidade. Então, essa profundidade eu só vou ter se eu faço um levantamento planialtimétrico, porque é para saber esses pontos. Então, a gente vai ver que, para cada ponto, vamos pensar aqui em uma linha, né? Todo ponto, ele vai ter exatamente isso aqui, ó. Essa coordenada nesse sentido, uma coordenada nesse sentido e uma coordenada no sentido Z, que a gente chama de altimetria. Então, lá na frente, com muita calma, não se estresse, a gente vai começar a ver sempre 3 tipos de coordenada. Se eu te ensinar, te passar uma atividade, algo para calcular que tenha 2 coordenadas, você já sabe, o professor está falando de planimetria, certo? Só tem 2 coordenadas. Se eu falar, olha, tem 3 coordenadas para um ponto só, você já sabe, 2 é planimetria, né? Latitude e longitude, e essa terceira é para que eu possa identificar qual é a altura ou a profundidade desse ponto, tá? Então, vamos lá. 3 coordenadas é planimetria ou planialmetria? Planimetria. Planimetria. Então, vamos botar aqui, ó. Coordenada x, vírgula y, vírgula z é o quê? Planiometria. Planiometria, não é isso? Então, não é planimetria, tá? Ok. É planiometria.
Se eu falo só x, y, sim, é planimetria. Qual dessas duas é mais simples? Planimetria ou planiometria? Qual é a mais simples? Planimetria. Planimetria, né? Porque eu Planimetria. só analiso o plano, não estou me importando com alturas, certo? Então, fica aí essa base. Isso pode até cair em uma questãozinha de prova. Qual é a finalidade da planimetria? Qual é a finalidade da planiometria? Então, é uma coisa bem simples e a gente precisa estar atento a isso aí. Deixa eu ver um outro conceito que eu trouxe para você aqui. Pronto, esse aqui vai ser o conceito falando sobre nivelamento, tá? Que é o que a gente usa muito nessa questão da cidade, nessa questão da análise da topografia. Mas vamos lá, só um repetitivo de nivelamento, tá? Que é o seguinte, por exemplo, a gente vai fazer uma análise da rua aí que Jabson mora. Só que Jabson mora numa ladeira, né? E eu quero saber exatamente a planiometria dessa ladeira. Então, a rua de Robson é assim, de Jabson é assim, né? É uma ladeira e tal. E aí, a prefeitura vai fazer ali uma melhoria nessa rua. E ela fala assim, Jabson, você que trabalha nessa área de topografia, faz um projeto para mim aí. Aí Jabson fala, rapaz, vou aproveitar que ele quer que eu faça um projeto e vou dar uma cortada nessa ladeira aí para ela ficar mais suave, assim, né? Ficar uma coisa mais bacana. Só que para ele fazer isso aqui, para que o carrinho dele, bonitinho, possa subir na avenida, né? Aqui, todo mundo de acordo que ele vai ter que pegar essa parte que está baixa aqui, vai ter que botar uma terra, né? Vai ter que fazer uma terraplanagem aqui, né? Não é isso? Essa parte ladeirada aqui para ficar cá em cima. Estão conseguindo visualizar? Questão de altura e tal, ou um desenho complexo? Vou fazer aqui um mapa. Você colocar um material aqui, né? Preencher isso aqui, ó. Colocar uma terra aqui, colocar um cascalho, como dizem aí, ou Nivelar, né, professor? nivelamento, né? Nivelar. Ou a gente pode trazer para a nossa área da geologia, o cara vai colocar um material de rocha, né? O camarada vai colocar um material de segunda categoria. Pronto, você vai colocar aqui. E com essa parte em cima aqui, pessoal, muito alta, ele já vai deixar plano. O que ele tem que fazer com isso aqui? Vai ter que tirar essa parte alta Tirar, aí. né? Vai ter que Vai escavar. nivelar. Ele vai ter que chamar isso aqui de corte, ele vai ter que cortar isso aqui, vir com a máquina, retirar tudo isso aqui, o desenho que passou um pouco do local ali, mas ele vai ter que cortar isso aqui, ó. Então, isso aqui a gente chama de nivelamento, tá? A gente tem um nivelamento, ele sempre tem uma parte aí que a gente pode necessitar de aterro ou necessitar de corte, né? Para fazer o nível que eu preciso. Então, nivelamento é a operação, tá? Geodésica ou topográfica para determinar essa determinação de níveis, ou seja, a diferença de altura, de altitude entre duas superfícies de nível, tá? É a diferença de dois pontos distintos, que é o nosso caso aqui. Então, sendo de suma importância o cumprimento de normas e legislação específica. Por exemplo, cota máxima para construções de determinadas cidades. Então, quando a gente fala de nivelamento, dentro da topografia, a gente vai ter que respeitar algumas normas. Claro, por exemplo, o camarada quer fazer os cadeirantes, uma rampa de acesso para cadeirante. Só que ele quer fazer uma rampa de acesso com nivelamento muito alto. Não pode, a norma lá diz que ele tem que fazer com inclinação de até tantos por cento. Então, isso aí é nivelamento, tá? A gente precisa nivelar um ponto ao outro, ou uma altura com outra, a gente precisa saber o nível dessas alturas. E aí, pessoal, para saber nível e nivelamento, eu posso trabalhar com planimetria? Pode sim, professor. Planimetria ou planiometria? Planiometria. Planiometria, né? Estou falando de nível, nivelamento, vou mexer com altitude, com altura. Então, sempre planiometria. Ok, fecha aqui, tá ficando bacana, tá dando para entender. Então, vou aqui, ó. Aí a gente vai entrar nesse mesmo pré-requisito da terraplanagem, né? Que é uma questão de modificação da planiometria, tá? Que é essa questão
quanto vai ter de escavação, quanto vai ter de aterro, né? Que é aquilo que a gente viu ali naquela rua. Mas também acontece dentro da área de vocês, que é o quê? As barragens de terra, tá? Da hidroelétrica em qualquer parte do mundo. Então, você tem aqui, no caso de mineração, as barragens de rejeito ou de drenagem. Então, a gente tem aí, como o nosso colega citou na aula, vai ter a malha, e essa malha vai ter uma detonação. E essa detonação vai ser para retirar o volume ali de terraplanagem que vai ter, certo? Pronto. Esse volume, a gente está mexendo com a terraplanagem, ele vai ter um destino. Então, a gente vai ter que fazer uma análise desse destino do volume. Tem uma quantidade de volume, quanto foi escavado hoje, quanto foi detonado. Você tem que fazer um cálculo para saber ali qual o volume que foi detonado, né? Então, dentro da topografia também tem essa análise da terraplanagem, né? Então, como eu faço análise da terraplanagem, como eu faço análise de quanto vai cortar. Diga, doutor. Na base, assim, na terraplanagem, é quando você quer fazer uma ponte, né? E precisa, um exemplo, tá muito alto, tem que ser baixo. Aquela terra ali já serve, você já faz a medição para levar essa terra já para outro local que precisa de terra, não é isso? Perfeitamente. Isso aí a gente chama de equilíbrio de massa, né? A gente vai fazer o equilíbrio de massa, distribuição de massa, mas em prática o equilíbrio de massa é a gente imaginar um desenho assim. Imagine um local que vai passar aí a estrada. Ele é bem assim, esse local, certo? Bem acabado. E aí eu quero passar uma linha, como eu fiz lá naquela, eu quero passar uma linha reta aqui, certo? Então, assim vai ser a minha estrada, mas ele está todo desnivelado. Então, tudo que estiver acima dessa linha, eu vou cortar, certo? Mas eu vou aproveitar esse material para jogar aqui, certo? E aí eu vou aproveitar um corte desse material para jogar aqui, sobrou material, eu jogo aqui, aí sobrou material, sobrou muito material aqui, eu vou tampar toda a parte, pelo jeito aqui, antes de analisar, por grosso modo, vai sobrar material, né? E aí a gente chama na terraplanagem, se sobrar, se tem mais material do que eu preciso, eu vou ter que pegar esse material e vou ter que colocar fora, né? Vou ter que colocar em um local específico, a gente chama de bota fora. Na barragem, rejeito, né? É aquele material que não serve. Ou ele não serve porque eu não preciso, ou ele não serve porque não tem qualidade para o que eu preciso, né? E a gente vai fazer vai colocar fora esse material. Então, a terraplanagem é essa técnica de analisar o volume da terra, o destino, se esse material serve, se esse material não serve para o que eu preciso, e qual o destino que eu tenho que dar, e simplesmente... Professor, Oi. O rejeito hoje está fazendo barragem O rejeito... na área de mineração, né? Sim. E outra coisa, pessoal, também, dentro da terraplanagem, que eu gosto de chamar muita atenção, é que, vocês concordam comigo, ó, se eu estou com um veículo, né? E eu estou tirando esse material não serve. Eu tenho que sair com ele daqui e tenho que levar ele lá para um espaço que é o meu rejeito, vamos colocar assim. Quanto mais distante, mais combustível eu vou gastar, correto? Mais trabalho eu vou executar. Logo vai ser quanto? Vai ser mais caro, né? Esse serviço. Então, dentro da terraplanagem, a gente sempre analisa... Com certeza. Qual é o destino mais próximo para aquele corte, para ter uma economia, tá? Então, mas eu quero jogar esse material aqui. Não, meu amigo, você tem prioridade para tampar logo esse espaço aqui, que é o mais próximo a você. Depois, se sobrou material, aí você vai colocar para outro espaço. Então, a gente chama de distribuição de massa, que é o quê? O equilíbrio entre a distância mais próxima com a qualidade do material correta que aquele ponto precisa. Isso é a distribuição de massa. É uma área da terraplanagem, uma área da topografia muito legal, muito bacana, que traz uma economia para a obra muito boa. O camarada que sabe organizar, sabe administrar isso aqui, realmente é uma economia bacana. Na área de mineração, isso aí é bastante utilizado lá em pilhas especificamente de britagem, né? Que é a pilha de material de minério, e outras de rejeito. A depender do lugar, a logística coloca em pontos mais estratégicos para economizar
o custo da logística dos caminhões. E Perfeito. o despacho que destina esses caminhões para o lugar. Para o local. Então, essa logística de onde você vai colocar o material é muito importante na engenharia. Muito importante. Eu fiz uma pós-graduação em ferrovia e meu tema de TCC foi exatamente isso, distribuição de massa. Como fazer cálculo de distribuição de massa buscando o destino mais econômico, né, com o Excel. Então, é a área assim, muito, muito boa. Vamos lá. E aí eu trouxe alguns conceitos aqui para a gente finalizar a noite. Exatamente da topografia, né, operando aí nas diversas áreas, né? Então, a topografia operando na terraplanagem, então o camarada está executando lá, está abrindo a frente de serviço, né? Está fazendo desmatamento, tá aqui um aparelho de nivelamento para analisar exatamente o nível que ele executou, que tem essa famosa estação total, o pessoal deve trabalhar bastante lá, se não já tiver a moderna, né, como a RTK. Não sei qual que vocês estão utilizando aí na mina, se ainda é essa aqui, ou se já é diretamente com a RTK, que dá uma agilidade imensa na obra, né? Essa aí não, professor. Se eu não me engano, eu só vi na barragem e algumas vezes, mas não foi sempre, não. Hoje estão substituindo tudo isso aqui por um RTK que parece um círculo, assim, uma bola acima de um bastão, né? Positivo, Então, positivo. aquele ali é o mais moderno que tem, muito bom, aquilo é eficiente, está deixando essa daqui no cheiro. Então, a gente vai falar um pouco sobre a alocação de obras, mas deixa eu trazer mais algumas imagens aqui para finalizar hoje. Então, a gente tem aqui os conceitos de topografia, que é exatamente quando você tem um bairro planejado, por exemplo, você tem que fazer a divisão dos lotes, você tem que fazer a definição da rua, como vai ser a entrada. Então, assim é o projeto, mas em campo, alguém vai ter que ir lá marcar esse local. Para isso, ele precisa de uma coordenada de todos esses pontos e ele precisa de um equipamento que consiga fazer essa alocação com muita precisão. E aí a gente tem aqui alguns conceitos, por exemplo, esse aqui, além do local, ele tem todo um desnível, né? E aí você vai ter que fazer também análise da drenagem, para onde vai essa água, e essa água vai ter que ter a cota correta. A cota, a gente fala uma expressão para definir exatamente essa altitude, né? Essa altura dos pontos, aonde vai ficar cada poste, tá? Aonde vai ser plantadas as árvores, tudo isso vai ter uma coordenada dizendo, olha, tal coordenada tem um poste. O camarada vai lá em campo, opa, é como se fosse o GPS do celular, né? Ah, é aqui, esse ponto é aqui. Coloca o poste aqui, tá? Então, basicamente, é nessa visão aí. Deixa eu trazer outras fotos de obra. A gente vai utilizar a topografia no conceito, né, rodoviário, no conceito ferroviário, tá? Com toda essa análise aqui precisa da topografia, onde vai ser colocado o trilho, né? A que momento esse lastro aqui ele começa a ser executado. Então, a que altura está aqui dessa instalação. Então, eu preciso ter tudo isso aqui topograficamente verificado. Então, as rodovias imigrantes, imagine se o camarada erra um pilar desse aqui, coloca esse pilar um pouco mais para cá, né? A confusão que ia ser, o desgaste que ia ser, o prejuízo financeiro. Ou então, se ele faz um desnível e essa pista está cruzando com essa, né? Então, tudo isso aqui eu preciso o quê? De altimetria, eu preciso de análise de qual é a altura desse porte específico. Não dá para fazer com a trena, né? Não dá para confiar apenas numa trena. Eu tenho que ter um equipamento topográfico fazendo toda essa análise aqui. Tá? E aqui eu trouxe a Rodovia dos Imigrantes de São Paulo. Olha a complexibilidade dessa obra, né? Então, é impossível sem É topografia. São Paulo Santos, né, professor? Rodovia dos Imigrantes. Não fui ainda nesse local, só de ver as imagens já me apaixonei. Tem que passar lá para ver. Locais que eu passo Eu assim com também não engenharia. conheço, não. Muito bom, né? Eu acho que eu tenho outras fotos dela aqui. Não, acho que eu só tenho essa aqui. Pronto. E a gente pode usar a topografia também nesse conceito da mina, né? Peguei essa foto aqui do site aí da Atlantic Nickel. Então, como eu faço para analisar aqui todos esses fatores, né? Então, todos esses fatores aqui, ó, eu preciso de uma análise topográfica para fazer essa inclinação correta.
esse platô aqui, um dia, quando esse local não tinha sido ainda explorado, eu preciso fazer o cálculo correto para esse platô ele vir inclinando e chegar aqui no nível que eu queria, certo? Então, foi feita uma análise topográfica desse ponto. Então, qual é o volume que foi executado hoje? Preciso também ter a topografia para ver esse cálculo. Tá? Esse aqui já é o minério de ferro da Vale. Ó. Então, Essa imagem aí da Atlantic-Níquel aí não é de lá não, viu, professor? Não, Deve ser de outra mina. pode ser de outra mina, mas eu peguei no site da Atlantic Níquel. Deve ser de outro lugar. Que Então, aí parece ser minério de ferro. Parecendo mesmo. Então, aqui também é de ferro. Essa aqui da Vale. Essa aqui também peguei no site da Vale. Então, toda essa análise aqui, a gente precisa da topografia, tá? Fazer o caminho de serviço, por onde o material vai estar passando, né? Precisa de uma análise aí da topografia. E, por fim, a gente vai ver a questão também do cálculo de volume, né? É muito importante, todas essas áreas aqui, a gente precisa ter um cálculo de volume. Então, existe um método correto para fazer cálculo de volume, existe softwares específicos para você fazer cálculo de volume, tá? E no projeto de mineração, por exemplo, muitos serviços são terceirizados, são tratados, são pagas conforme o acompanhamento topográfico dos volumes movimentados, né? Então, imagine aí, você vai fazer o fechamento da medição daquela empresa e você precisa ter uma análise correta do volume executado naquele mês. Qualquer erro topográfico faz com que você erre muitas cifras financeiras, viu? Eu já passei por essa experiência, tá? É horrível. Quando a topografia não pegou um ponto correto, não pegou uma coordenada correta, você vai calcular o volume está dando absurdo, você tecnicamente sabe que o volume não é aquele. E quando você vai analisar, é um erro na topografia. Calculei o volume errado. Retrabalho, ou seja, retrabalho. prejuízo. E aí o camarada está no seu pé, você precisa fechar a medição, e aí vira tudo uma confusão, né? A confusão está armada. Pessoal, vou fazer a chamada aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. A gente faz a chamada aqui agora. O professor Nedson pediu para avisar, ele colocou até lá no grupo do CETEP que ele ia se atrasar, que estava em uma reunião na loja onde ele trabalha, viu? Certo, o colega avisou aqui. Aí eu estou gravando a aula, mas ele precisa futuramente aí abonar essa falta, a gente negocia. Adson, e aí, pessoal? Antonilson também, eu acho que ele ia ter reunião lá na empresa dele. Certo. É Adilson está aí, né? Presente. Antonilson é o que está faltando agora, né? Carim Tadeu. Presente, Tá aí, eu vi aí. Fábio está aí, que eu fiz um comentário. Iane também. Jabson. Presente. Sim. Josenildo está aí, né? Josenilton. Positivo. Nedson. Nedson Lima está aí? Está em reunião, professor. Esse aí que é o da reunião da loja. Ok. Reinaldo. Presente, professor. Ok. Romário. Perdão. Romaria. É Romária, é carinho. Eu prefiro chamar faltou um acento aqui. Não, é sem acento mesmo. É Romária mesmo. Pronto, então simbora. Próximo aqui, Tatilânio. Rapaz, um nome bonito, né? Diferenciado, viu? Está presente também? Presente, professor. Muito bom. Positivo. Muito bom. Então, deixa eu confirmar aqui, pessoal. Só vai fechar. Ótima noite para vocês aí, tá? Boa aula. Qualquer dúvida aí, está encaminhando. Espero ter ficado bem esclarecida aí a aula de hoje. Valeu, professor. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.